seguindo aqui no Morning Show, vamos falar de um caso agora, Fefito, envolvendo a atriz e apresentadora a Antônia Fontenelle, que comemorou uma decisão na justiça que a reconheceu como herdeira do ex-companheiro Marcos Paulo, o ator e diretor Marcos Paulo. Essa história já vem de anos, né, Fefito? Pois é, vem há muito tempo. Pra você que não lembra, o Marcos Paulo, que era ator e diretor da Globo, faleceu em 2012. Ele enfrentava um câncer, inclusive, na época. Então, desde 2012, essa história vem se desenrolando com alguns toques de novela mexicana, como, por exemplo, a fechadura do apartamento em que a Antônia vivia com o Marcos Paulo ter sido trocada e ela não ter nem mesmo acesso às suas coisas. A Antônia sempre foi encarada como uma grande vítima nessa história. Por mais que ela se envolva em várias tretas com outras celebridades, nessa história em específico, ela sempre foi considerada como vítima. Até porque ela foi a mulher que esteve do lado do Marcos Paulo em seus últimos anos de vida e tentando viabilizar os projetos dele, até mesmo o sonho de virar diretor de cinema com o filme Assalto ao Banco Central. Mas tem um certo preconceito com ela também nessa história, né, Fefito? Havia, sim, por ela ser uma mulher mais jovem na época e também ser atriz. Estava se aproveitando, a boca estava pequena, de olho na herança. Chamavam ela até de mulher do Marcos Paulo e não pelo próprio nome. Ela calou a boca de todo mundo porque ela de fato ficou com o Marcos Paulo até o fim da vida. Não se pode negar, ela virou uma grande celebridade também muito por causa dessas polêmicas nas quais ela estava envolvida e também pela expectativa das pessoas que essa história se resolvesse. Agora a história parece ter se resolvido. Ela foi reconhecida pela justiça a ter 12,5% de direito à herança do Marcos Paulo. A herança dele era avaliada entre 25 e 30 milhões de reais na época. No Instagram, ela já publicou aquele meme da Carolina Ferraz, gritando, eu sou rica! De fato, agora ela é rica. Mas nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo emocionado. E a gente tem esse vídeo aqui. Vamos ver o que a Antônia Fontenelle disse. Gente, olha só. Eu tô aqui a 2 ruas do meu apartamento em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme e que eu quase canal de muito esforço, de muita luta, de muita dedicação. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3-0, como sempre foi. Como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia. Não desistam dos direitos de vocês. Nunca deixem ninguém esculachar vocês. Nunca baixem a cabeça pra ninguém. Aí vocês viram a Antônia super emocionada, ela ainda faz um discurso motivacional, tá lá no story do Instagram dela. Fefito, as herdeiras... Fala, essa Vini. decisão final, então, da justiça, não cabe mais recurso. Ainda que não fosse a decisão final, é a decisão final também para as herdeiras do Marcos Paulo, que é o que eu ia falar agora. Elas já mandaram um comunicado dizendo que, considerando esse julgamento, elas acreditam terem dado um grande passo para a solução desse litígio que se desenrola há anos. E aí o comunicado diz o seguinte: gostaríamos de esclarecer que em momento algum as filhas e herdeiras de Marcos Paulo se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento da Antônia Fontenelle como companheira de seu pai. As mesmas tiveram o tempo todo que lidar com uma superexposição desnecessária na mídia e durante 7 anos conviver com esse assunto que tanto as entristece. A senhora Antônia reivindicou 60% do espólio de Marcos Paulo, que a justiça entendeu ser improcedente, e esse foi o único ponto de discordância entre as partes. Na decisão de hoje, a justiça concedeu o direito de 12,5% do patrimônio. Vale ressaltar que as herdeiras estão de acordo com a decisão e não pretendem recorrer da mesma. Então, segundo as filhas do Marcos Paulo, a questão não era não dividir a herança com a Antônia Fontenelle, seria dividir a herança com a Antônia Fontenelle de uma porcentagem mais igualitária. No caso da Antônia Fontenelle, ela que tem profissão, ela tem um canal do YouTube muito bem sucedido e estaria envolvida aí com Eduardo Costa, ela agora coloca um ponto final numa história de muito tempo, que vem se arrastando há muito tempo. Ela pode
finalmente descansar e partir para outra polêmica, né, Antônia? Porque toda semana é uma. A gente também não pode deixar de dizer isso. Ela estava em Nova York, onde recebeu um prêmio, inclusive. E só para você que não tá entendendo porque ela acha que teria direito a 60% da herança do Marcos Paulo, ela teria uma carta escrita de próprio punho do Marcos Paulo, dando a ela 60%, mas essa carta não chegou a ser reconhecida pela justiça. O documento não foi reconhecido em cartório, então, portanto, ele era passível de discussão. Agora, finalmente, reina a paz no mundo de Fontenelle, pelo menos com as herdeiras do Marcos Paulo. Legal.